A paz do Senhor, irmãos, vamos falar sobre um assunto que está no livro de 1 Samuel 30, o capítulo inteiro, mas eu vou citar alguns versículos para nós podermos entrar e fazer menção do que está escrito neste texto. No capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 6, relata sobre a trajetória de Davi quando estava aliado com os filisteus e ele habitava na terra de Ziclag. Davi, ao participar, juntamente com o rei da união com os filisteus, ele se ausenta da cidade por 3 dias. Nesse período que ele se ausenta da cidade, vieram os inimigos, os amalequitas, e possuíram a cidade, levaram cativas suas esposas, seus filhos, e todo o resto das suas fazendas foram queimadas. Nos versículos 3, 2 e 3 em diante, fala que quando os amalequitas invadiram a cidade, eles primeiramente queimaram todas as fazendas. Quando a Bíblia menciona a palavra fazenda, ela está nos dando referência sobre financeiro, sobre produção, sobre como viver da terra. E quando Ziclag foi invadida e os amalequitas queimaram a fazenda, trazendo essa conjectura para os dias atuais, está dizendo que a primeira coisa que Satanás fez, o que o inimigo fez, foi em tocar no financeiro. E logo em seguida, depois que eles queimam as fazendas, eles pegam as esposas, as mulheres, os filhos e filhas e levam cativos como escravos. Então eu quero destacar aqui 5 pontos ou 5 armas que o adversário usa para destruir ou atrapalhar os projetos de Deus na família. Primeiro é o financeiro. Segundo é o conjugal. Terceiro é o filho. Quarto é a saúde. E quinto é a fé. Primeiro, quando o diabo ele tenta atrapalhar os planos financeiros, que entramos naquela frase de estamos em crise financeira, é onde a primeira arma dele atua, e se nós não prestarmos atenção e tomarmos cuidado, ele leva cativa as esposas, os filhos, e a nossa fé vai junto. Quando Satanás ele tenta invadir ou destruir os projetos de Deus, sabemos que nessa terra necessitamos sim do financeiro. E quando tem um problema financeiro, em alguma ocasião, em algumas pessoas, em algumas famílias, as discussões, as brigas começam a aumentar por falta desse pequeno detalhe que se chama dinheiro. E com as discussões entre o casal, entre os cônjuges, os filhos acabam ficando de lado, esquecidos, com falta de atenção, e acabam sendo tragados ou levados por Satanás para o mundo, longe da presença do Senhor, por vícios das drogas, das bebidas e essas coisas. Quarto ponto que o diabo mais atua, mais usa, depois que destruiu o financeiro, está destruindo o casamento, levando os filhos para longe, ele atua na área da saúde, com a enfermidade, tanto psicológica como emocional, como física, ele vai agindo nessas áreas. E por último, que é o checkmate que ele quer derrubar o cristão, ele acaba de extinguir a nossa fé. Com tudo isso destruído, lar destruído, sem dinheiro, os filhos perdidos, o corpo debilitado, a saúde debilitada, nós acabamos perdendo a fé. Foi isso que aconteceu na cidade de Ziclag quando Davi se ausentou por 3 dias. O interessante aqui é que quando Davi volta e vê a situação da cidade, Davi ele chora juntamente com seus guerreiros, e os seus guerreiros culpam a Davi pelo que aconteceu. Davi então consulta a Deus se Davi deveria ou não descer para interceptá-los, os inimigos, e trazer a sua família, a sua casa de volta, a cidade de volta. E Deus permite sim que Davi vá atrás do exército dos amalequitas. Só que os exércitos dos amalequitas eram bem maior número do que o exército de Davi. Porém, quando Deus disse para Davi que ele poderia descer, Davi vai ao encontro. Davi luta, Davi peleja e Davi vence o seu inimigo e reconstrói de novo a sua família, traz de volta a sua esposa, os seus filhos, traz de volta a paz na cidade, e a cidade volta a ser abençoada e protegida por Deus. Trazendo para os dias de hoje, não devemos deixar que a primeira arma do adversário nos derrube, que é a arma financeira. Quando ele atua no financeiro, nós temos que estar blindados no Senhor e saber que o melhor de Deus ainda está por vir. A crise financeira não é culpa de A ou culpa de B, mas sim
algo que o diabo atua para tentar destruir os projetos de Deus na sua casa, na sua família. Analise esse texto, 1 Samuel 30, o capítulo inteiro, que você vai entender como que a cidade de Ziclag foi queimada, foi desestruturada e como que Deus permitiu que Davi vencesse. Talvez a tua vida esteja que nem a cidade de Ziclag, mas Deus está talvez dando autoridade para você lutar pela tua casa, lutar pela tua família, lutar pela tua paz, pela tua cidade, lutar por aqueles que você ama e resgatar das mãos do adversário, porque a promessa de Deus na sua vida tem que ser revigorada através da palavra dele. Amém? Esse é o primeiro vídeo aqui da gente comendo Bíblia, discutindo a palavra do Senhor. Então deixe aí seu comentário se você quiser alguma coisa, alguma curiosidade bíblica, que a gente vai estar atendendo na medida do possível. Um forte abraço para vocês, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus.